Muitíssimo boa noite a todos. É com grande satisfação que damos início neste momento ao encontro para a divulgação científica sobre o cannabis medicinal, no qual abordaremos sobre a utilização e benefícios, assim como o acesso à medicação. A Unisep Educacional há décadas contribui com a formação profissional e o desenvolvimento social, econômico e educacional no Vale do Ribeira. Através da Policlínica IESEP e do Criteia, também tem contribuído com a assistência em saúde e melhora da qualidade de vida das pessoas que usam o uso do SUS. Estamos felizes com a presença de todos vocês e agradecemos a disponibilidade dos palestrantes e autoridades aqui presentes. Convido para a primeira palestra da noite o médico Dr. José Almeida, diretor da Cantem ADPharma, com ampla experiência no setor de cannabis, que abordará o tema utilização e benefícios do cannabis medicinal. Boa noite a todos. Reitor, muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui falando de cannabis medicinal. Antes da gente começar, deixa eu falar um pouquinho sobre... Desde 1998, eu trabalho com pesquisa clínica. Já são aí mais de 25 anos fazendo isso. De 2020 para cá, eu comecei a trabalhar com cannabis medicinal. E cannabis medicinal para a medicina é algo muito, muito recente para a medicina. O sistema endocannabinoide, todo mundo aqui, se eu falar aqui, sistema nervoso, todo mundo sabe. Sistema muscular, todo mundo sabe. Sistema respiratório, cardiorrespiratório. Se eu falar sistema endocannabinoide, muita gente não conhece e muito médico ainda não conhece. E não conhece por quê? Esse sistema foi descoberto em 1960. Foi totalmente descoberto em 1990. Tem muito médico que se formou e não ouviu falar sobre o sistema endocannabinoide. Então, para nós médicos, ainda é uma novidade que a gente está aprendendo. Mas eu queria falar com vocês um pouquinho sobre... É uma novidade o sistema endocannabinoide, mas a cannabis não é uma novidade. Bom, deixa eu falar um pouquinho. Eu sou diretor médico da Cantem. A Cantem é uma empresa de pesquisa em cannabis medicinal em Israel. O pesquisador que descobriu o receptor de CBD e de THC, chamado professor Rafael Mishulam, era da mesma empresa em Israel. Então, Israel é um berço dos estudos em cannabis medicinal. Eu tenho a honra de trabalhar com pesquisa com eles. E venho trabalhando com cannabis e outras pesquisas desde 1998 e espero poder trazer um pouquinho dessa minha vivência para vocês. Bom, objetivo da palestra. Primeira coisa, vamos separar. Primeira coisa assim, olha, vamos separar. Cannabis medicinal é um medicamento. Cannabis para uso recreativo é outra coisa. Sem julgamento nenhum aqui. Sem nenhum tipo de julgamento. Cannabis medicinal é uma medicação que tem os componentes da planta lá dentro, mas na quantidade certa para um fim terapêutico. Então, a cannabis medicinal é um óleo. Se eu pegar o vidro inteiro desse óleo, que é vendido na farmácia ou que é vendido por importação, e tomar ele todo, ou então eu deixo na mesa, uma criança de 5 anos vai lá e toma ele inteiro. O que vai acontecer com essa criança? Ou comigo? Se alguém falar que vai ficar chapado, esquece, não vai acontecer isso. O máximo que vai acontecer é sono. Mais nada. Por quê? O componente que euforiza, que chapa, que dá barato, foi retirado do cannabis medicinal. Então, o cannabis medicinal é um óleo que tem canabidiol, CBD, pode ter THC, até uma quantidade de 2%,
que não causa euforização em ninguém. E é por isso que ele é usado para o tratamento de epilepsias, Tourette e outras doenças em crianças a partir de 2 anos. Então, mas daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais do CBD e do THC. Bom, cannabis recreativa. Então vamos pensar o seguinte, a cannabis tem várias substâncias, mas 2 delas são muito importantes. A primeira chama-se CBD ou canabidiol. Tem uma ação ansiolítica, antidepressiva, anti-inflamatória e tem uma outra substância chamada THC, tetrahidrocannabinol. O THC, ele é euforizante. O THC, ele é psicoativo, ele mexe na tua cabeça. Então, quem está querendo usar para fins recreativos, está buscando o quê? O THC. Quem está querendo usar para fins medicamentos, está buscando o quê? O CBD. Ah, mas o remédio pode ter THC? Tem, em quantidades pequenininhas que não vai afetar, não vai ser psicoativo para ninguém, tá bom? Bom, então a primeira coisa é separar, olha, aqui é medicamento prescrito por médico para uma patologia com estudo clínico, aqui é o uso recreativo. São coisas totalmente diferentes. Uma vez eu fui prescrever, e aí eu falei, doutor, mãe, você vai dar cannabis em gotas para o seu filho. O senhor vai prescrever maconha para o meu filho? Não, eu vou prescrever cannabis, não é maconha. Ah, doutor, eu prefiro que o senhor use outra coisa. Eu falei, tá bom, vamos para a alopatia, para as prescrições normais. Passou 2 meses, ela volta. Doutor, o senhor pode prescrever maconha para o meu filho? Porque não estava dando resultado a alopatia tradicional. Ok? Bom, a outra coisa. Como é uma área nova, pessoal, muitos médicos precisam aprender a utilizar a cannabis. O cannabis medicinal, ele é de uso compassivo. O que é uso compassivo? Ele é para ser usado na falha ou como segunda linha para alguma indicação. Então, eu já tratei um paciente, então, esse meu paciente aqui já está tomando ansiolítico, não está respondendo o ansiolítico. Eu vou entrar com cannabis. Eu não começo com cannabis. Eu entro com cannabis, porque o cannabis é para uso compassivo. E tem uma outra coisa, hein? Na maioria das vezes, se ele é ansioso, eu não tiro o medicamento que ele está usando. Eu associo o cannabis. Por quê? O cannabis trabalha promovendo homeostase, equilíbrio. E quanto tempo eu preciso para ele se reequilibrar? Algum tempo, não é de um dia para o outro. Na medida em que o cannabis vai atingindo a homeostase, eu vou retirando o medicamento que ele estava usando. E é muitas vezes o que acontece. Eu pego um paciente polifarmácia, aquele que toma 5, 6 medicamentos, eu entro com cannabis, e na medida em que eu alcanço a homeostase, o equilíbrio, eu consigo ir retirando a carga de medicamentos que ele estava usando. Ok? Então, ensinar, trazer esse conhecimento para os médicos é a segunda grande tarefa que nós temos. A terceira qual que é? Tornar o remédio acessível para todo mundo. Deixar que mais pessoas possam usar o cannabis medicinal. O que eu quero fazer aqui? É um desafio enorme. Falar da história da cannabis, falar da botânica da cannabis, do sistema endocannabinoide, da terapia canabinoide, a legislação, das patologias que são elegíveis e da prescrição de cannabis. Tudo isso em 40 minutos. Meu nome é Enéas. Então, vamos lá, vamos tentar então. Primeira coisa. Há quanto tempo a gente conhece a cannabis? Alguém sabe?
A cannabis, os primeiros registros que nós temos é de 8 a 10 mil anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, numa região que hoje é o Irã e o Iraque. Êxodos fala sobre cannabis. E o que os pesquisadores encontraram? Encontraram cannabis em 3 lugares. Nas tendas, roupas e lonas, nos medicamentos e nos rituais. Então eles usavam a cannabis para 3 coisas: tratar doenças. Tratavam dor, tratavam tremedeira, tratavam uma série de doenças com cannabis. Faziam roupa, lona com fibra de cannabis e usavam para rituais. Pegavam a cannabis, queimavam a flor da cannabis e aí o THC vinha em grande quantidade, aí eles falavam com o plano superior. Com cannabis, com muito THC, você fala no plano espiritual rapidinho. Dá para falar sem muito problema. Depois, no Egito, 5 mil anos, no Egito tem uma deusa chamada Sexá. Essa deusa tem uma cannabis na cabeça. Essa deusa ela é responsável pelo conhecimento. O maior congresso de cannabis no Brasil chama Sexá. Essa deusa, já no Egito, já se usava cannabis medicinal. Está vendo essa pequena caveira? Ela foi encontrada na região do Irã e do Iraque, vestida com uma roupa, uma túnica feita de fibra de cannabis. Então eu pegava lá a raiz da cannabis, da raiz eu fazia fibra, da fibra eu fazia pano, e ela foi encontrada. Ou seja, já se usava a cannabis para fazer roupa e fibras há 10 mil anos antes de Cristo. Na China já se tratava cãibra, dores reumáticas e alterações menstruais com cannabis. Isso 2.600 anos antes de Cristo. Então, pessoal, a cannabis já era muito conhecida. Então, 8 mil anos na Mesopotâmia, 5 mil anos no Egito, na China, e ela era considerada como um dos grãos sagrados. Então, na China, um dos grãos sagrados era a cannabis. Era sagrada na China e era sagrada na Índia. No livro Ataveda, que é o livro sagrado, e tem lá uma frase, tem uma citação sobre a cannabis medicinal. Na China, na Índia, ela foi descrita como fonte de felicidade. Por que fonte de felicidade? Porque a mulher estava com dor, o homem estava com dor, fazia uso, tirava a dor. Estava sem dormir, fazia uso, começava a dormir. Então, já se usava a fibra. Pessoal, o que a cannabis tem a ver com Pedro Álvares Cabral? As lonas eram feitas de fibra de cannabis. As roupas eram feitas de fibra de cannabis. A Bíblia era feita de fibra de cannabis. Até chegar a alquímica com a celulose, só se usava fibra de cannabis no mundo inteiro. Por quê? Ela é 3 vezes mais forte do que o algodão. E mais resistente que o algodão. E hoje, pessoal, se alguém aqui quiser comprar uma bolsa de cannabis, uma jaqueta de cannabis, está à venda. Custa R$ 1.500, R$ 2.000, feitas de fibra de cannabis. Bom, Napoleão, quando invadiu o Egito,
trouxe de lá uma substância chamada hash. O que é o hash? O hash é... Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um pé de cannabis. Alguém aqui já viu o pé de cannabis? Não? Podem falar, pessoal, não tem problema não. Já viu? Ok. Então, no alto do pé de cannabis tem uma flor. Nessa flor tem umas bolinhas chamadas tricomas. Essas bolinhas são cheias de óleo. As pessoas raspavam essa flor junto com a folha. Aquilo ficava escuro, seco, e aí o pessoal raspava aquilo e fumava, o haxixe. Isso veio para a França através dos soldados de Napoleão. No Brasil, os escravos traziam de Angola, escondidos na roupa, a cannabis. Essa pessoa, Dr. William Montgomery, foi o primeiro médico a escrever um tratado sobre cannabis. Ele era inglês, ele estudou na Índia e ele tratou crianças que tinham epilepsia com cannabis medicinal. Isso em 1439. Aqui no Brasil, nós tínhamos uma coisa chamada cigarro do índio, que era feito de cannabis. E adivinha para que ele era? O que a gente tratava com o cigarro do índio? Quem pode? Quem me chuta aqui? Quem chuta? Cigarro do índio era para tratar o quê? Asma, tosse. As pessoas usavam o cigarro do índio para tratar asma e tosse. E usavam em crianças. E era recomendado por médicos, o cigarro do índio. Depois foi proibido. Mas foi proibido por outros motivos, que depois eu vou contar para vocês. Em 1963, em Israel, uma pessoa chamada Rafael Mishulam, um pesquisador, começou a estudar a cannabis. Aí ele descobriu o seguinte, que no nosso organismo, nós temos receptores de cannabis. Aí eu pergunto para vocês, por que o cara lá de cima pôs em você um receptor de cannabis? Um não, um monte de receptor. Por quê? Por quê? Porque faz bem? Algum motivo tem. Ele não pôs um receptor à toa. Aí ele pôs o receptor que é para a gente fumar cannabis. Não. Eu sei que alguém gostou disso, mas não foi por isso. Ele pôs esse receptor porque nós fabricamos um tipo de cannabis chamado endocannabinoides. Substâncias parecidas com a cannabis produzidas pelo nosso organismo. E quando essa substância falha, essa produção falha, aí nós usamos os fitocannabinoides, que são os canabinoides que vêm da planta. Então nós temos receptores de cannabis. Se nós temos receptores de cannabis, é porque o nosso corpo produz substâncias que se encaixam nesses receptores. Sem querer ser chato, o nome dessas substâncias chama anandamida e 2-aracnoglicerol. Essas duas substâncias, elas controlam quase tudo no nosso organismo. E elas são produzidas quando alguma coisa sai do normal. Vou dar um exemplo aqui. Minha amiga aqui acordou sábado triste. Você é casado ou solteira? Ah, então ela tem motivo, é casada. Vai lá. Mas estou brincando. Ela acordou triste. Não aconteceu nada, ninguém fez nada para ela. Mas ela está se sentindo triste. Depois de 2, 3 horas, a tristeza passou. E ela foi fazer a vida dela. O que aconteceu? Do nada a tristeza passou?
A outra minha amiga acordou de manhã desanimada, não queria fazer nada. O outro acordou sentindo um desconforto muscular. Daqui a pouquinho passou, foi embora. Mas se eles não tomaram remédio nenhum, como é que isso aconteceu? Milagre? Não, foi o sistema endocannabinoide do nosso organismo que percebeu que havia um desequilíbrio, uma falha na homeostase e resolveu ele produzir os canabinoides para corrigir essa falha. Se isso não funcionar, aí você tem que usar os fitocannabinoides. Bom, esses dois caras, o Carlini da Escola Paulista e o professor Rafael Michulan, de Israel, perceberam isso. Falaram, caramba, o organismo tem receptor de cannabis. Se tem receptor de cannabis, eu preciso encontrar o que se encaixa no receptor. E aí eles descobriram a anandamida e o 2-AG. Esse aqui, se vocês lerem, assistirem o filme O Cientista, conta a história dele. Professor Rafael Michulan, que infelizmente faleceu em 2023. Se vocês lerem, assistirem o filme Ilegal, vocês vão ver que a partir de 2015 é que se começou a busca por cannabis no Brasil. Imagina uma criança com uma epilepsia refratária, com Tourette, uma criança que tem epilepsia tuberosa, uma criança que tem 50 convulsões por dia, que está tomando um monte de medicamento e não para as convulsões. Se põe no lugar de uma mãe que vê a criança convulsionando, que tem estiramento muscular, que tem dor, que não consegue ir para a escola, e que o remédio não está funcionando. E que aí escuta uma outra mãe ou um pai falando, olha, eu consegui cannabis vindo do Uruguai, cannabis vindo do Paraguai. Você põe as gotinhas debaixo da língua da criança e ela para de convulsionar. Você acha que você não vai comprar? Aí ele falou, mas não tem, mas no Brasil não tem, é proibido. Eu não quero saber se é proibido ou não. Eu vou buscar. Aí as pessoas começaram a trazer cannabis de forma ilegal. Um monte de cannabis de forma ilegal. Você colocava cannabis debaixo da língua da criança, as gotinhas, e ela não tinha convulsão durante o dia. Aí fala, agora você fala assim, você tem um filho com epilepsia, eu vou esperar ser aprovado no Brasil, não vai esperar nada. Você vai fazer de tudo para dar isso para o teu filho. Foi aí que o governo foi obrigado a tomar uma atitude. Eu tenho que autorizar a importação para que eu possa controlar. E foi a partir daí, 2015, que começou as autorizações de importação de cannabis. Porque se eu autorizo a importação, eu controlo de onde está vindo o produto. Então eu paro um pouco do cannabis que vem de forma clandestina para o Brasil. Foi assim que começou. E esse filme fala a história das mães que entraram na justiça. Pessoal, para quem não conhecia, essa aqui é a cannabis. Há 3 tipos de cannabis. Há a cannabis ruderalis, que é uma cannabis pequenininha, ela tem 80 centímetros. Ela não tem THC, então não serve para fumar. Ela não tem CBD, ela não serve para fazer remédio. Mas ela tem uma raiz de quase 1 metro. Ela serve muito para fibra. Então quando a gente fala, o Brasil quer liberar cânhamo. Cânhamo é o uso da raiz para o fibra têxtil, fibra empresarial. Porque se você pegar a folha e a flor, não dá em nada, porque ela é pobre em THC e CBD. Aí tem um outro tipo de cannabis, a cannabis sativa. Ela tem
40% de CBD e 25% de THC. Então, ela serve tanto para quem quer usar como medicamento, como quem quer usar como recreativa. Ela tem, em média, a planta feminina tem, em média, 3 metros. A planta masculina tem, em média, 1,50 m. E tem um tipo de cannabis chamado cannabis indica, que é rica em THC. Só tem THC. Adivinha para que serve a cannabis indica? Para quem? Mostra aí. É isso mesmo. A cannabis indica. Quem tem cannabis indica plantada no quintal, não quer fazer medicamento. Quer fazer outra coisa. Ok, pessoal? Cannabis indica é proibido a plantação aqui no Brasil. Aliás, é proibido qualquer tipo de cannabis aqui no Brasil, plantar. Lá fora se planta cannabis sativa para fazer medicamento. Ok? Até aqui tranquilo? Então, vamos mostrar um pouquinho mais de cannabis. Antes, dá para mostrar a foto? Os vídeos. O vídeo número 1. Só vou mostrar uma pequena plantação de cannabis. Isso aqui é no Colorado, nos Estados Unidos, onde é legalizada a plantação. Ok? E vamos pegar o terceiro, o óleo. Pessoal, esse é o óleo. Da onde eu tiro esse óleo? Da flor da cannabis. Só da flor da cannabis. Então, quando eu massifico a flor, eu tiro esse óleo. Parece um mel. É daí que, dependendo da planta, eu vou ter CBD ou THC. Ou os dois. Ok? Obrigado, pessoal. A flor tem aquelas bolinhas em cima. Chama tricomas. Esse tricoma é cheio de óleo. Então, se eu raspar os tricomas, eu tenho o óleo de cannabis. A cor do tricoma me diz se está pronto ou não para uso. Aqui são os 3 tipos que eu falei para você. A indica, bem pequenininha. A ruderalis pequenininha, a indica e a sativa. Então, se eu ver 3 plantações, eu sei separar o que é indica, o que é sativa, pelo formato da folha. Então está aqui, ó. Sativa, indica e ruderalis. Basicamente, pessoal, a gente vai encontrar 2 tipos. Uso recreativo, indica. Uso medicinal, sativa. Tanto é que nos medicamentos vem escrito assim, óleo de cannabis sativa. Todo medicamento vem, porque é na sativa que eu encontro grande quantidade de CBD. Ok? As plantas, elas têm quimiotipo. Então, quando eu planto uma planta, quando eu uso uma planta do tipo 1, é uma planta rica em THC. Eu estou cheio de boas intenções quando eu planto a tipo 1. Não. Eu estou querendo uma planta rica em THC que vai ser euforizante. A tipo 2 é uma planta que tem CBD e THC. A tipo 3 tem mais CBD e menos THC. A tipo 4 tem uma outra substância chamada canabigerol. A 5 tem baixa concentração. E a 6 tem cabinocreno. Bom, para medicamento, pessoal, a gente usa o quimiotipo 3. Cannabis com CBD predominante e baixa quantidade de THC. Ok? Então, hoje a gente usa a genética para ter plantas quimiotipo 3. Outra coisa, pessoal. Quem planta quer óleo. Para ter óleo, precisa ter flor. Para ter flor, não pode ter semente. E para não ter semente, não pode ter planta macho. Então, planta macho estraga a plantação de cannabis.
Então, quando o cara está plantando cannabis, ele tem que tirar as plantas macho. E a cannabis é uma planta dioica, ela tem os dois sexos. Então ele tem que ir lá tirando, ou então, por engenharia genética, só ter plantas femininas. A planta feminina dá mais óleo, a planta feminina é mais alta, e a planta feminina não dá semente. Em outras palavras, o homem só estraga as coisas. Onde tem homem, só dá caca, não é isso? Concorda, né? Ok, vamos lá. Ó, aqui é a planta masculina, e ali do lado a planta feminina. É fácil de visualizar. A planta masculina tem 1,80 m, a feminina tem 2,40 m. A planta feminina tem altos índices de CBD e pouco de THC. A planta masculina tem mais THC e menos CBD. E aqui, pessoal, eu tenho o cânhamo. Cânhamo, pessoal, anagrama de maconha, mas não tem nada a ver com maconha. O cânhamo é o que está por baixo da terra. É a raiz que eu uso para quê? Para fazer fibra. Então, o cânhamo tem 80 a 1 centímetros a 1 metro. Só para vocês terem uma ideia, ele é chamado de limpa-solo. Se tiver uma área contaminante e você plantar cannabis, tudo que está no solo vai ser puxado pelo cânhamo e vai para a flor. Por isso que não se pode plantar cannabis em área contaminada. Se alguém plantar cannabis numa área onde tinha produto tóxico agrícola, vai parar no óleo. E aqui no Brasil, para fabricar cannabis, nós precisamos de um certificado chamado COA, Certificado de Agricultura Orgânica, que mostra que a região onde foi plantada não tinha produtos tóxicos. Aqui é a parte do cânhamo. Aqui é onde tem a flor. Aqui é uma planta fêmea com mais ou menos 12 semanas. Aqui são, em cima da flor, são essas bolinhas carregadas de óleo. É essas bolinhas que dão o óleo de CBD e THC. Quando eu olho para a flor e vejo essas bolinhas na cor âmbar, eu sei que está pronto para colher. Fora isso, essa planta também, ela tem uma coisa chamada terpeno, que todo mundo aqui conhece. Vamos lá. Quando você está resfriada, você costuma tomar chazinho? Não, nenhum chá. Não? Alguém costuma pôr limão no chá? Antes de dormir, quando está resfriado? O limão é um terpeno. Esse mesmo terpeno que tem no limão, tem na cannabis. Então, esse terpeno ajuda, tem ação terapêutica. Então, nós temos aqui, no limoneno, um combate à ansiedade, uma ação antidepressiva e melhora a imunidade. Outra coisa, pessoal, semente. A semente do cânhamo, ela é usada para alimentar gado, ela é usada para fazer farinha e ela é usada para retirar um óleo. Você sabe o que a gente faz com o óleo do cânhamo? A gente faz produto de beleza, caríssimos. Produtos de beleza feito do óleo extraído da semente da cannabis. O óleo extraído da semente da cannabis tem THC? Tem CBD? Não. Então não adianta pegar o creme e passar na boca que não vai dar nada. Não tem. Vamos lá. CBD, canabidiol. O canabidiol, ele é anti-inflamatório, ele é anticonvulsivante,
Ele é antitérmico. O THC, ele também é anti-inflamatório, ele também alivia a dor, só que ele é psicoativo. Então tem que tomar cuidado com a quantidade. E eu tenho aqui uma substância chamada CBG, que é canabigerol, que é anti-inflamatório. Então, às vezes você vê pacientes com artrite reumatoide fazendo uso de anti-inflamatórios mais cannabis medicinal. E a resposta é maravilhosa por causa disso. E eu tenho o THCV. O que o THCV faz na cannabis? Ele é conhecido como o Ozempic da cannabis. Ele diminui a compulsão alimentar. Então, o CBD ajuda a dormir, é ansiolítico, o THCV diminui a compulsão alimentar. Lembrando que isso é um medicamento que só pode ser usado com prescrição médica. Então, o canabidiol é o principal elemento ansiolítico, antidepressivo, antipsicótico e anticonvulsivante neuroprotetor. Uma cannabis sativa tem 40% de CBD, 25% de THC, 1% de canabigerol e mais ou menos 1% de canabinol, que é uma substância que ajuda no sono. Então vamos lá. O CBD, ele é majoritário, ele compete com o THC, tem ação anti-inflamatória, cardiovascular e ansiolítica. E antidepressiva. O THC, ele tem atividade analgésica e anti-inflamatória. Pessoal, o pessoal fala muito mal do THC. Porque o THC é psicoativo, porque o THC pode dar barato, porque o THC pode euforizar. Mas quando eu faço o balanço certinho de CBD com THC, a resposta para tratamento de dor é maravilhosa. E eu não causo efeito euforizante em ninguém. Quando o médico faz o balanço certinho de CBD com THC, eu tiro uma mulher de fibromialgia. Eu tiro um quadro de endometriose, de dor por endometriose. Eu consigo melhorar um caso de dor neuropática. Depois o doutor pode falar, dor neuropática. Mas se eu souber trabalhar com o balanço CBD e THC na dose certa. Então, o THC isolado é psicoativo, em grandes quantidades pode causar algum tipo de alteração no consciente da pessoa, mas quando usado... Bom, aqui é o sistema endocannabinoide que eu falei para vocês. Aonde nós temos os receptores? Nós temos receptores no corpo todo de cannabis. Nós temos receptores CB2 no sistema nervoso periférico e temos receptores de CB1 no sistema nervoso central, em grande quantidade. Alguém aqui escutou alguém que morreu por overdose de cannabis? Alguém? Já viu? Olha, fulano de tal morreu por overdose de cannabis. Viu? Não? Por que não? Nós não temos receptores de cannabis do bulbo. Nós não temos, por isso que a gente não vê casos de morte causadas por cannabis. A única pessoa que morreu com cannabis foi esse traficante. Mais ninguém. O receptor CB2, ele é um anti-inflamatório. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui, ó. Em verde, CB2. Em vermelho, CB1. Em verde, ação anti-inflamatória. Aonde é que a gente tem verde aí? Joelhos. Então, eu tenho uma ação anti-inflamatória forte para tratamento de doenças como artrite reumatoide. Eu tenho uma ação anti-inflamatória forte
na região de ovário e intestino. Eu tenho uma ação anti-inflamatória forte na região de pulmão. E eu tenho uma ação anti-inflamatória forte na região de face. No sistema nervoso central, eu tenho mais ação do CB1, que controla a nossa emoção, a nossa ansiedade. Então, por aí você vê que o sistema endocannabinoide controla o nosso corpo inteiro. Então, CB1 controla a função motora, equilíbrio, movimento, nocicepção, dor. CB2, função motora. CB1, imunidade, controle da pressão. CB2, pressão intraocular. E aí vai. Razões para usar cannabis. Esse é um estudo clínico, rapidinho. Por que as pessoas usam cannabis? Nesse estudo, primeiro motivo, ansiedade. Segundo motivo, estresse. Terceiro motivo, saúde geral, para melhorar o sono, para tratar insônia, para tratar artrite, dor crônica, depressão. O que acontece com o teu sono depois que você toma cannabis? Eu durmo melhor, eu me sinto menos, eu tenho sono profundo, eu acordo menos durante a noite. Quais outros benefícios você sente com cannabis? Eu sinto mais calmo, eu tenho diminuição da dor, eu me sinto menos deprimido, eu melhoro o meu foco. Tudo isso pacientes que relataram com o uso de cannabis. Às vezes, a pessoa chega no consultório e fala assim, doutor, eu estou morrendo de dor. E aí você vai tratar, ela já toma opioides, ela já toma um monte de medicamentos controlados, e você dá o cannabis para ela. E ela volta e ela fala, doutor, eu ainda tenho dor. Doutor, eu ainda tenho dor, mas eu estou dormindo melhor, eu estou mais humorado, eu estou comendo melhor, eu estou usando melhor o banheiro. Por que isso? Porque o cannabis tratou a paciente como um todo. Não tratou uma doença, tratou o paciente como um todo. Então, a conclusão é, nós temos estudos que mostram que cannabis é usado para uma série de patologias. Autismo, estudo publicado. Paciente com autismo, melhorou a linguagem verbal em 47%. Melhora do comportamento em 61%. Diminuiu o comportamento disruptivo em 33%. Enxaqueca. Paciente tomando cannabis melhorou a necessidade de tomar outros medicamentos no tratamento de enxaqueca. Estresse pós-traumático. Dor crônica. Doença de Crohn. Duas coisas que a gente percebe quando o paciente inicia. Então, ela foi no meu consultório porque ela está com depressão. Não tem depressão. Eu entrei com cannabis. Ela pode demorar ainda para perceber o efeito na depressão. Mas duas coisas ela vai acontecer logo de cara com ela. Ela vai me relatar que ela melhorou o sono dela. E ela vai relatar que o sistema digestivo intestinal dela está funcionando melhor. São duas áreas que a pessoa percebe rapidamente com o uso do cannabis. Depois, com o tempo, ela percebe a melhora na depressão. Endometriose. Há muitos estudos mostrando que o canabidiol tem efeito analgésico e tem efeito antiproliferativo. Só eu estou correndo por causa do tempo. Disbiose, alteração, desequilíbrio gastrointestinal. Cuidados paliativos. Doenças autoimunes, fibromialgia, dor neuropática, doença de Parkinson, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica. Então, hoje, a cannabis é uma medicação para buscar o equilíbrio do paciente que faz uso de outras medicações. Outras indicações, epilepsia, nível de evidência conclusivo.
Então, a gente usa CBD, em Tourette, THC, CBD, em insônia, CBN, THC, CBD. Em fibromialgia, só quem tem fibromialgia sabe descrever o que é isso. A pessoa não dorme, tem dor o tempo todo, fica deprimida e é paciente polifarmácia. Tem que tratar com 5, 6 medicações. Epilepsias. Aliás, a epilepsia foi a porta de entrada do cannabis no Brasil. Então, melhora de 50% nas crises em mais de 43% dos pacientes. Melhora da qualidade de vida de 62%. Então, tem vários estudos mostrando a redução das epilepsias em esclerose tuberosa e em outros tipos de epilepsia. Melhora da qualidade. Quem tem um filho com epilepsia sabe quanto isso prejudica a qualidade de vida. Autismo. Ansiedade. Melhora de 79% na escala de ansiedade. Dor crônica. Fibromialgia. E como é que nós fazemos isso? A gente começa com o óleo, em pequenas quantidades, em gotas sublinguais, e vamos acompanhando o paciente semana a semana até ele atingir um índice terapêutico. Atingir o índice terapêutico, nós não aumentamos mais a dose e mantemos o paciente sob controle. Quando o paciente atinge o índice terapêutico, nós começamos a fazer desprescrição. O que é desprescrição? Retirar os medicamentos que o paciente estava usando. É medicamento, não é planta, é medicamento. Então tem que ser prescrito por um médico, porque existe interação medicamentosa. Então o médico vai saber qual o melhor tipo de cannabis prescrever para o paciente. Há 3 formas de eu ter acesso. Primeiro acesso. Produto da RDC 660. Cadê os farmacêuticos? RDC 660. Eu preciso de uma autorização de importação, que eu retiro na Anvisa, e eu trago o produto aqui para o Brasil, o que o paciente quiser. RDC 327, receituário azul. Eu vou até a farmácia e pego o produto que tem lá. Ou associação de pacientes, onde, através de uma ação, eu consigo ter acesso ao produto. Lembrando, pessoal, quem diz que eu preciso do produto é o médico. É o médico que diz que o que eu preciso e quanto eu preciso. E qual eu preciso. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Camargo. Eu quero mostrar para vocês o antes e depois desse remédio. Antes, eu vivia nessa cadeira de rodas aqui, essa minha amiga. E conheci uma pessoa que me indicou esse remédio, canabidiol. E assim que eu pude, eu fiz a aquisição desse remédio e comecei a tomar. Senti melhoras as quais tem uma evolução muito grande na minha vida. Vou mostrar a vocês aqui. Antes eu não andava. Hoje, depois do remédio, minha perna ainda está um pouco dura porque eu estava sentado. Mas a evolução é grande, vocês vão ver, olha só. Graças a Deus, certo? Estou tomando e tenho tido melhoras. E umas coisas assim que é só vendo para conhecer. Meus vizinhos aqui estão espantados. Então, eu recomendo. Se você quiser ter uma melhora, tome um pouco desse remédio que você vai ver, tá bom? Obrigado. Pessoal, aí chama-se medicina integrativa. Tem o papel do psicólogo, o papel do fisioterapeuta, do terapia ocupacional, do farmacêutico. É uma equipe, isso é medicina integrativa. O paciente não está na mão do médico, está na mão de um grupo. E cannabis é mais uma no arsenal terapêutico que o médico tem.
Bom, eu sei que foi corrido, mas eu espero ter passado para vocês um pouquinho do que é cannabis medicinal. Estou à disposição se quiserem perguntas. Muito bem, muitíssimo obrigado, doutor. E agora chamamos para a segunda palestra, a doutora Tainá da Silva Teixeira de Oliveira, defensora pública do Estado de São Paulo, que abordará o tema acesso ao cannabis medicinal. Uma salva de palmas. Boa noite a todos e todas. Inicialmente, eu gostaria de deixar registrado aqui meu agradecimento ao convite da faculdade, ao colega Denis, que intermediou aqui o convite. Meu nome, como foi falado, é Tainá, sou defensora pública aqui de registro. Vou pedir licença para falar um pouquinho com sotaque carioca, então vou pedir essa licença para vocês. Esse tema, para mim, é especialmente importante, não só pela minha atuação profissional, como também tem interface com o meu TCC da faculdade há 10 anos atrás, quando eu estudei um pouco mais sobre essa questão da judicialização da saúde, ativismo judicial. Então, é duplamente gratificante poder estar aqui falando um pouquinho com vocês. Também peço desculpas porque tive a difícil missão de falar do jurídico para uma plateia que é majoritariamente da área de saúde. Então, muito provavelmente, vão ter temas aqui um pouco mais complexos. Eu vou tentar facilitar e também vou tentar não me alongar muito, né? Nós, da área do direito, temos um pouco de dificuldade em sermos mais concisos. Vou tentar também ser um pouco mais objetiva. Bom, eu fiquei um pouco preocupada em iniciar a fala sem remeter a uma base filosófica jurídica sobre o porquê que a gente está podendo falar sobre esse assunto. Mas o doutor me deixou um pouco mais tranquila, que ele remeteu a Êxodos, a Mesopotâmia, então é um pouco mais longe do que eu pretendia ir, né? Então, estou um pouco mais tranquila em relação a isso também. Já na Antiguidade, voltando, né? Essa parte introdutória, eu acho que é importante a gente entender o porquê que a gente está aqui, justamente podendo falar sobre este assunto, né? Além de ter a questão médica, há também uma questão jurídica que permite que a gente esteja tratando desse assunto. Então, inicialmente, o Aristóteles, lá na Antiguidade, identificou a necessidade de separar as funções estatais em 3. Posteriormente, Montesquieu aprofundou essa noção para entender que essas funções estatais deveriam estar separadas em 3 órgãos distintos, que é a chamada teoria dos freios e contrapesos. Somente um poder limita o outro poder. No Brasil, a nossa Constituição Federal, que é o documento político mais importante que a gente tem, ele internaliza essa noção da separação dos poderes. Então, está lá no artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Cada um desses poderes possui funções típicas, funções primordiais. Então, a gente sabe que, ou deveríamos saber, o Legislativo é aquele que cria as leis, né, o que a gente conhece como a Câmara Municipal, a Câmara dos Deputados em nível federal, o Senado, enfim. Existe o Judiciário, que é aquele que é o juiz, o tribunal, né, aquele que vai julgar um caso concreto que é submetido à apreciação dele, e o Executivo, que eminentemente tem a função de administrar e de concretizar as políticas públicas. Numa visão mais tradicional, essas funções elas são mais ou menos ali estanques. Então, o Poder Judiciário, o juiz, ele não pode, a princípio, não poderia, a princípio, criar uma lei. Ele não poderia implementar uma política pública. Porque criar lei é função do Legislativo. Implementar política pública é função, a princípio, do Executivo. Então,
o juiz ele tinha uma função chamada de legislador negativo. Ele tinha que se abster de criar uma norma e tinha que se abster de implementar uma política pública. Então, isso que a gente está falando aqui, sobre a possibilidade de a gente pedir um medicamento no Poder Judiciário, não era cabível, né? A princípio, nesse cenário. Só que é um cenário jurídico-filosófico que recebeu muitas críticas, principalmente porque dissociou o direito da moral. Então, para quem é da área do direito, provavelmente estudou na teoria geral sobre Hans Kelsen e a teoria pura do direito, que diz o seguinte: olha, a norma não precisa ter cunho moral. Uma coisa é o direito, outra coisa é a moral. Isso, a princípio, é interessante, mas pode trazer implicações sérias, né? Se eu tiver uma lei que fale que todos os cariocas deveriam morrer, independentemente de uma análise moral, só porque é lei e precisaria ser seguida, eu estaria com um certo problema, né? Então, assim, quando a gente diz que a norma não precisa ter componente da moral, ela dificulta essa análise, em última análise, da própria justiça. E era isso que antigamente tinha. Então, com o neoconstitucionalismo, entendeu-se que havia uma necessidade de reaproximar o direito da moral. E isso é feito principalmente através de princípios, de cláusulas abertas, que permitem que o juiz consiga fazer uma interpretação mais abrangente em relação a isso. E, como consequência, aquela atividade do juiz, que era apenas dizer qual que é a lei que se aplica ao caso concreto, o juiz é chamado a ter um maior protagonismo. A atividade do juiz passa a ser também de criar. Passa-se a entender que, quando o juiz decide o caso concreto, ele não está somente falando daquela lei. Ele está interpretando a lei e está criando uma regra que vai ser aplicada àquele caso concreto. Provavelmente é uma regra que já existe, mas, às vezes, na interpretação de uma norma aberta, também há a criação de uma norma que vai reger o caso concreto. E aí, o que acontece? Tá, tudo bem, né? O que tem a ver com o que a gente está falando aqui hoje, né? Até muito pouco tempo atrás, por exemplo, não havia nenhuma norma, nenhuma lei que dissesse: o Estado é obrigado a fornecer cannabis medicinal a quem precisar. Não havia. Mas, se não havia, ou não havia, na verdade, essa lei, como que vários processos chegavam ao Poder Judiciário de pessoas que não tinham condições de comprar os medicamentos? Se não a lei, eu não poderia fazer o pedido, a princípio. Só que, e aí foi por isso que eu comecei, né, fazendo essa contextualização. Apesar de não haver a legislação, até pouco tempo atrás, na nossa Constituição Federal tem um artigo 6º, que concentra, mas não só nele, mas é um artigo maior, que fala sobre o direito fundamental social, que fala sobre moradia, educação, lazer, trabalho, e um desses direitos sociais é o direito à saúde. Como a nossa Constituição Federal, hoje, ela é reconhecida como força normativa, ou seja, aquilo que está na Constituição não é uma mera recomendação. A princípio, ela tem força normativa, ou seja, aquilo que está lá deve ser cumprido. Então, a partir do momento em que eu tenho uma Constituição que tem força normativa, a partir do momento que nessa Constituição está dizendo que todo mundo tem direito à saúde, e a partir do momento que a própria Constituição diz que todo mundo pode se socorrer do Poder Judiciário se houver necessidade, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, eu crio um cenário favorável a que, independentemente de haver ou não uma lei que diga que o município, o Estado ou a União deva fornecer o medicamento, eu tenho algo talvez até mais forte.
a própria Constituição Federal, que assegura o direito à saúde de forma irrestrita. Claro que tudo isso na teoria, né, gente? Vamos ver as implicações disso. E aí a gente percebe que o direito ele é um pêndulo, né? A gente estava num cenário em que não havia lei, não havia possibilidade de eu fazer pedidos se eu não estivesse amparado em lei. Porque se o juiz não pode criar lei, eu só posso pedir o que está na lei. Então, enquanto não tivesse uma lei que falasse sobre isso, eu não poderia fazer pedidos. Daqui, a gente veio para um cenário em que o juiz tem uma atividade mais criativa, porque ele pode se valer da Constituição e de cláusulas abertas como princípios, por exemplo, o direito à saúde de uma forma mais ampla. E com base nesse novo entendimento, o próprio Supremo Tribunal Federal deu 2 julgamentos, e aí a gente chama de tema quando tem repercussão geral, ou seja, de alguma forma ele vai ser vinculante para as demais esferas. Ele deu 2 julgamentos bem relativamente abrangentes. No primeiro, ele disse que, resumindo, ainda que o medicamento ele pode ter aprovação na Anvisa, mas ainda que não esteja integrante na lista do SUS, porque são 2 coisas diferentes, né? Uma coisa é o registro na Anvisa, outra coisa é o medicamento estar posteriormente incluído na lista do SUS. Se tiver na lista do SUS, aí a caracterização da obrigação do Estado de fornecer é, entre aspas, um pouco mais fácil, porque já está reconhecida no papel. Se o município vai ter ou não aquele medicamento, tem ou não dinheiro para comprar, é outra história. Mas, enfim. Então, nesses julgados, no de cima, ele falou, se o remédio estiver aprovado pela Anvisa, mas não estiver incorporado pelo SUS, e a pessoa precisar, ela tem direito a pedir no Poder Judiciário. No segundo tema, ele foi um pouco mais além. Ele disse, ainda que não haja o registro na Anvisa, excepcionalmente, a pessoa poderia solicitar judicialmente o fornecimento desses medicamentos. Claro que com alguns requisitos. Só que, assim, esses julgados, eles acabaram gerando um problema. O problema não foi analisado o impacto orçamentário, o custo disso, a nível nacional. Então, começou-se a gerar uma série de processos em cascata. Qualquer remédio, em qualquer circunstância, qualquer insumo, qualquer situação prescrita por um médico que a pessoa não tivesse condições de comprar por si só, ela poderia, em tese, fazer o pedido na Justiça. E vinham conseguindo com uma certa facilidade. Facilidade porque, às vezes, apesar de ter a decisão ali no papel, a gente sabe que para executar uma decisão também pode ser um pouco complicado. Mas, pelo menos, vinham ganhando. E aí, conforme eu falei que o direito é um pêndulo, né? A gente saiu de uma decisão mais crítica, fomos para uma situação, em tese, mais favorável. E aí, recentemente, o STF acabou adotando uma postura de meio termo. Foi uma decisão relativamente política para tentar conter essa quantidade de demandas que eram levadas ao Poder Judiciário para conseguir, de uma forma geral, acesso a medicamentos. Então, o STF ele proferiu alguns julgados, que a gente chama de temas, teve principalmente os temas 500 e o tema 1, 2, 3, 4, que começaram a implementar requisitos mais rigorosos para a concessão de medicamentos. Tanto os incorporados na lista, os aprovados pela Anvisa, mas não incorporados na lista do SUS, como aqueles não aprovados pela Anvisa. E aí, pela própria redação da tese, se percebe que o pensamento mudou um pouco, porque antes era o Estado e o município, excepcionalmente, pode fornecer. Agora não, ele já começa. Os medicamentos experimentais, o Estado não pode fornecer,
medicamentos experimentais. Experimentais em que sentido? Em que não há essa aprovação pelo órgão regulador. E aí mudou o parâmetro. A regra agora é o não fornecimento. E para que seja fornecido, haverá a necessidade de comprovar esses requisitos, que acaba tornando o processo um pouco mais difícil. Então, tem que ter o registro na Anvisa, tem que comprovar que os outros medicamentos, né, a inexistência de um substituto com a eficácia comprovada, que em agências de regulação no exterior, geralmente a FDA dos Estados Unidos, autorizaram, mas não só ela, aquele medicamento. Então, assim, começa a afunilar a possibilidade de se pedir esses medicamentos. E também esse, mais recente ainda, criou ainda vários outros requisitos que naquela primeira tese não tinha, dificultando muito, né? Inclusive para a gente lá, por exemplo, na Defensoria, que recebe pedidos de medicamentos, por exemplo, a ilegalidade ou não da incorporação do medicamento pela Conitec. Muitas vezes a gente, que é do direito, não tem conhecimento técnico para rebater uma informação tão qualificada do ponto de vista médico. Então, assim, de uma certa forma, acabou dificultando o acesso ao fornecimento de medicamentos, mas, a princípio, ainda é possível, em tese, desde que preencha os requisitos contidos na decisão. Tudo bem, né? E aí, né, temos um tema aqui da palestra, né, que é o acesso ao cannabis. Também peço licença, desculpa aos médicos, se houver alguma imprecisão técnica na parte da medicina. Conforme o doutor falou, né, são várias as possibilidades de utilização. Lá para a gente, na Defensoria, geralmente cai bastante de crianças e adolescentes, né, com autismo e outras deficiências. E qual que... No estado aqui de São Paulo, tem uma lei estadual que faz essa diferenciação, especifica, na verdade, a diferenciação existente entre medicamentos e produtos. Então, tecnicamente, um medicamento ele precisaria de um registro na Anvisa, enquanto que um produto, tecnicamente, não é registro, mas sim uma autorização sanitária. O próprio decreto que regulamenta essa lei faz essa diferenciação. Então, a maioria dos... Posso até estar equivocada, mas, se não me engano, medicamento mesmo, tecnicamente, não possui muitos. Esse dali seria um deles. Só tem um, né? Aquele ali, é isso mesmo. A pesquisa, só tem aquele ali que é tecnicamente um medicamento. Os demais são tecnicamente produtos. E, na qualidade de produtos, não precisaria de registro, mas sim de autorização sanitária da Anvisa. E como que se obtém, né? Conforme também o doutor explicou. Alguns já são vendidos diretamente na farmácia. Então, se a pessoa tiver condições financeiras de comprar, são vários produtos que já têm disponibilização na farmácia. A segunda forma é o plantio para importação, a importação para fazer o plantio. Né? Então, você poderia importar a semente, fazer o plantio na sua casa ou em algum lugar e extrair o óleo, geralmente é o óleo que se extrai. Qual que é o problema? Corre o risco de você ser preso por tráfico de drogas. Por quê? Pela lei de drogas, pelo artigo 33, a lei de drogas ela traz diversos verbos que caracterizam o crime de tráfico de drogas. Entre eles, plantar, importar, vender, fabricar. Tudo que você possa imaginar está ali. De alguma forma está ali. Então, o que as pessoas fazem? Elas têm que fazer um habeas corpus preventivo no tribunal, falando o seguinte: eu posso ter autorização para plantar, mas não me prenda. E existem vários julgados, tanto no TJ aqui de São Paulo, como no TRF, que autorizam, que dão esse salvo-conduto para a pessoa plantar e extrair o óleo medicinal daquela substância. Alguns processos foram negados
E aí, por motivos diferentes, eu separei um interessante, que é quando a pessoa não... Na verdade, para negar, eles vão tentar achar várias possibilidades, né? Essa eu achei interessante, porque era quando a pessoa não conseguiu comprovar que ela tinha capacidade técnica para extrair o óleo, né? Porque se você vai plantar para extrair uma substância, você teria que demonstrar minimamente que você tem uma capacidade técnica, o que não deve ser, né? Aí eu não conheço o processo, mas aquela pessoa em específica não tinha conseguido comprovar essa condição e foi negada a autorização para ele fazer o plantio. Recentemente, o STJ ele entendeu que seria lícita essa autorização sanitária para plantio, cultivo, industrialização e comercialização do hemp, que é o cânhamo industrial, para fins medicinais e ou farmacêuticos. Só que ele determinou que a Anvisa, no prazo de 6 meses, se eu não me engano, 6 meses, regulamentasse como que se daria esse processamento. Só que, recentemente, agora, em setembro, a Anvisa, a AGU, que está representando a União, pediu a prorrogação do prazo por mais 180 dias. Então, por enquanto, a gente tem uma decisão da STJ que reconhece a licitude do plantio, mas não tem ainda a regulamentação pela Anvisa de como que isso vai dar. Imagina aí que nos próximos 6 meses a 1 ano já sai aí para poder facilitar também mais uma porta, mais um caminho, né, de acesso à substância. E o terceiro caminho é o processo judicial, né? Então, assim, a pessoa geralmente que não tem condições de comprar o produto que já tem na farmácia, ou então, se aquele produto não for suficiente, ela precisar de algum outro, né, que não tem autorização, por exemplo, existe o caminho do processo judicial, que, obviamente, também não é muito fácil, né? Então, primeiro, aqui é a interface com aquilo que eu comecei falando aqui, né? Se não fosse todo aquele histórico de migração do positivismo para o neoconstitucionalismo, essa conversa não existiria. E aí é a questão da judicialização da saúde, né? Você ingressar com uma ação do Poder Judiciário, porque não é o juiz que dá o remédio, né? Às vezes a pessoa chega na defensoria e fala assim, eu já saio com o remédio daqui hoje, né? Na verdade, não é nem a defensoria, muito menos o juiz que dá o remédio. Na verdade, o juiz, ele diz que o Poder Executivo é obrigado a comprar e fornecer aquele remédio, né? Então, de uma certa forma, e aí a interface com a separação dos poderes, é o Poder Judiciário dando uma determinação ao Poder Executivo de que ele tem que comprar um medicamento. Então, precisa de advogado da Defensoria Pública para quem não tem condições de contratar um advogado, e existem algumas dificuldades, né? Primeiro, a dificuldade da questão, a comprovação da eficácia. Sempre eles exigem que se comprove a eficácia desse tratamento, principalmente quando não tem um registro da Anvisa, e a comprovação de que as outras alternativas que eram disponibilizadas pelo SUS não surtiram o efeito desejado. Então, a grande maioria ali dos pedidos são negados por esses fundamentos. Mas também tem a questão da competência, né? No Poder Judiciário existe o juiz estadual e o juiz da União, o juiz federal. E por aqueles julgados que a gente viu do STF, ele determinou que quando o medicamento não tiver aprovação da Anvisa, a competência é na Justiça Federal. Então, é o juiz que trabalha na Justiça Federal é que teria que analisar esse pedido. Então, muitas vezes, os pedidos que a gente faz na Defensoria, né, no juiz estadual, eles acabam sendo remetidos para a Justiça Federal ao argumento de que é um medicamento sem registro na Anvisa. E isso acaba dificultando também o acesso da pessoa, porque a Justiça Estadual ela é um pouco mais acessível, digamos assim. Uma das soluções é a gente tentar argumentar que determinados compostos não seriam tecnicamente medicamentos
e sim produtos. E se são produtos, não é exigido o registro na Anvisa, apenas a autorização. E se tem autorização, está comprovada a eficácia do medicamento e conseguiria não só manter na Justiça Estadual, como também comprovar o requisito da eficácia. E aí os outros requisitos, necessidade da pessoa, hipossuficiência, né, não ter condições de comprar, e que os outros substitutos, as outras alternativas não são aplicáveis, ficaria em tese um pouco mais fácil. Bom, e aí, né, essas teses do STF que eu mencionei aqui, elas são relativamente recentes, tem aí mais ou menos um ano e meio. Então, assim, um processo, ele não começa no STF, esses pedidos, né? Eles começam nas instâncias ordinárias, e aí vai subindo, vai para o TJ, depois STJ, depois STF. Então, até chegar de novo no STF, esse julgamento dos pedidos de cannabis sativa envolvendo essas novas teses, vai demorar um pouco, né? Até fiz umas pesquisas, não encontrei julgados recentes depois da publicação das teses para poder entender como é que vai estar o entendimento do STF. Então, assim, resumindo, é possível fazer o pedido judicial, há certa resistência, porque, obviamente, isso implica em custos, né? São custos que o ente público vai ter, mas é possível fazer esse pedido, apesar das dificuldades. Aí, ao longo do tempo, a gente vai tentar mapear, né, para poder ver o reflexo dessas decisões do STF nesse pedido de cannabis medicinal. Bom, também tentei ser bem sucinta, porque eu sei que o horário já está avançado. Espero ter... muito obrigada. Espero ter conseguido passar um pouquinho da parte jurídica. Qualquer dúvida, estou à disposição também. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, doutora. Gostaria de chamar aqui à frente. Pessoal, 2 minutinhos só, nós vamos participar de alguns sorteios, né? Então quem for embora não vai participar, a gente sabe do processo do ônibus. Vamos rapidinho, Soraya, trazer as 2 pessoas. Vai, Márcio. Chamar aqui à frente a doutora Tainá da Silva, nossa palestrante, e o Paulo, para poder fazer a entrega para ela. Por favor, Paulo.